Aviãozinho do tráfico 3 abriu um portal pro inferno na favela tentando ressuscitar Mitiaia e Preciso Fessar. Desenvolvido pelo YouTube Zoeveno na lendária Edine do primeiro Quack. Este jogo é uma carta de amor caótica à cultura do camelô e aos mods brasileiros dos anos 2000. Você controla o aviãozinho do tráfico da Silva, um fã fervoroso de Mitiaia, uma sátira óbvia do cantor Tim Maia, tentando ressuscitar seu ídolo com um pentagrama na favela do Salgueiro, em São Gonçalo. As coisas dão errado e um portal para o inferno é aberto. Agora o Rio de Janeiro inteiro está possuído e você precisa fechar esse portal na base da bala. É uma premissa que só poderia ter nascido no Brasil. Como o jogo roda na Inditech 2, a movimentação é rápida e fluida. São diversas fases que levam você do Metro Rio à Floresta Amazônica, passando pelo estúdio da BCT, uma paródia do SBT, e até por Varginha. O arsenal é a coisa mais criativa que você verá hoje. Tem um berimbau, um orelhão que atira cocos e uma arma que dispara aviãozinho de dinheiro. Para recuperar a vida, nada de kit médico. Aqui você come pastel e toma caldo de cana. Visualmente, o jogo abraça o Fervidre Retro. Temos personagens em PNGs estáticos, textura que parece fotos reais e sátira de marcas como McDonald's e Bama. O jogo usa seus recursos limitados de forma eficiente para criar uma identidade visual única e memorável. A figura central é Mitiaia, uma clara alusão ao cantor Tim Maia, a quem o protagonista tenta ressuscitar e o que mais aparece no gameplay. O jogo também apresenta personagens como Salvio, uma sátira de Silvio Santos, e Seu Manhã, referência ao Seu Madruga, e marcas globais que aparecem com nomes e aparências são modificadas. A cultura do futebol é forte, com o time Flamengo, o Flamengo e o Vasco. O lança-foguete do jogo leva a escolha do Flamengo e um dos tipos de inimigo são os demônios flamenguistas. Existem muitas referências de memes que podem ser encontrados durante a campanha e lugares escondidos, que pode ser até difícil encontrar todos por ser bem complicado de descobrir. O jogo também utiliza emotes de memes para representar o estado de saúde do protagonista, que achei genial. A trilha sonora é um hardcore eletrônico que mistura simples música do funk e paródias brasileiras já conhecidas, o que é divertido, mas pode irritar pela repetição intensa. Aviãozinho do tráfico 3 abriu um portal pro inferno na favela tentando ressuscitar Mitiaia e Preciso Fessar. O jogo recebe a nota 9 de 10 com a medalha Indie Definitivo. A jogabilidade baseada em Quack é sólida e o tema é completamente fora da curva para produções nacionais. O level design é por vez amador, mas as fases mais lineares podem ser uma boa porta de entrada para novatos em Bonesorte, retirando os corredores longos que pode até confundir, mesmo a proposta de não esconder as suas inúmeras imperfeições. Você pode até encontrar caminho que atravessa o jogo, fazendo ela bugar, tendo que reiniciar novamente. Além de possuir vários pontos de salvamento, em algumas fases acaba não tendo isso, o que dificulta quando esquece de salvar pelo menu de pausa. Mas o jogo é repleto de referência à cultura pop e periférica do Brasil, o que torna divertido e fácil de jogar. Toda a missão do jogo Aviãozinho do Tráfico, vou deixar o link na descrição do canal. E você?
teria coragem de encarar os demônios flamenguistas para salvar o Mitriaia? Se você gosta de Bonissuti e quer apoiar o cenário internacional, esse jogo é obrigatório. Não esqueça de deixar o like, se inscrever e comenta qual foi a arma mais bizarra que você já usou no jogo. Valeu, forte abraço e até a próxima!